Olá, eu sou Kelvin, estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal, o nosso querido Progland. E essa semana estamos em mais um vídeo de resenhas aqui, como a gente faz tradicionalmente toda semana. E o vídeo que a gente vai fazer dessa semana é o vídeo do novo lançamento do Dream Theater, o disco A View from the Top of the World. É o primeiro disco da banda em 2 anos, desde Distance Over Time, de 2019. Eu vou fazer da maneira tradicional, como eu sempre faço, faixa a faixa, analisando todas as músicas em si. Peço que antes da gente começar a resenha a minha análise do disco em si, peço que vocês se inscrevam no nosso canal, ativem lá os nossos sininhos para receber todas as notificações dos nossos vídeos semanais. A resenha de hoje, como eu tinha falado já no início do vídeo, como eu falei anteriormente, é sobre o disco A View from the Top of the World, novo álbum do Dream Theater. Esse novo álbum já é o primeiro do grupo em 2 anos, desde Distance Over Time, de 2019. O Dream Theater é uma banda que dispensa quaisquer tipos de apresentação, uma das bandas mais conhecidas do cenário prog no mundo e como um todo, digamos assim, especialmente do que diz respeito ao cenário do metal progressivo. E desde os anos 90, quando o grupo começou a surgir e ter uma maior popularidade, principalmente na MTV, nos Estados Unidos, etc., com o disco Images and Words, eles se tornaram um dos principais nomes, carro-chefes da cena prog atual, inclusive, e também influenciando até mesmo bandas de metal. Podem reparar, grande parte das bandas de metal que estão em atividade hoje tem um som bem prog, e isso graças à popularidade que o Dream Theater deu ao gênero, unindo o som mais tradicional progressivo ao peso do metal, o que sem dúvida faz com que ele seja uma das bandas mais importantes do cenário, não só do prog, mas da música atual, e por aí vai. É claro que goste-se ou não do som, do tipo de som que eles fazem, é inegável reconhecer a importância da banda, tanto pro bem ou tanto pro mal, para quem não goste deles. Esse novo álbum já é o 5º, salvo engano, acho que enfim. Pode ser, se não for, vai aparecer aqui na tela, já da fase Mangini, com o grupo, né, veio a Dramatic Turn of Events, o de 2013, o The Astonishing Distance Over Time e esse, então tô certo. Sempre bom estar certo. E esse novo álbum, pra mim, eu vou falar o que eu achei de início já, as minhas impressões gerais sobre o disco como um todo. Eu gostei bastante, pra mim é o segundo melhor disco dessa fase Mangini, depois da era Portnoy, que durou mais de 25 anos, lançou todos aqueles discos clássicos que a gente conhece, próprio Images and Words, Awake, Scenes from a Memory, e por aí vai. Esse disco eu gostei bastante, achei que a banda voltou a uma abordagem mais tradicionalzona, sabe? Unindo as músicas mais curtas, canções mais curtas, mas também momentos mais épicos, que já é conhecido da carreira do Dream Theater. Eles são notórios pelas suas músicas longas, inclusive não é difícil você achar os memes aí por aí, falando das músicas que duram 1 hora e por aí vai. E esse novo álbum achei que foi uma volta à velha forma, assim. Eu senti, para mim, é o melhor lançamento do próprio Dream Theater, pelo menos nos últimos 10 anos, desde o Dramatic Turn of Events. O disco de 2013 eu tinha gostado, mas com algumas ressalvas. O The Astonishing, esse aí é uma bomba total, um dos piores álbuns de prog lançados na última década. O disco de 2019 eu gostei muito, gostei bastante, me lembrou até os bons tempos lá da era Images and Words e etc. Senti como se fosse uma nova versão do próprio Images and Words. E esse novo disco, idem também, achei que balançou muito bem esse peso das canções mais curtas e etc. Dos momentos mais da era Mangini, mais relembrando, digamos assim, os momentos mais clássicos da fase Portnoy e por aí vai. Um dos grandes lançamentos desse ano no prog. Isto posto, vamos ao faixa a faixa. O álbum já abre com uma abertura no mínimo esplendorosa com a faixa The Alien, que foi inclusive lançada como primeiro single do álbum.
Essa música já com os 9 minutos de duração já abre o disco chutando a porta mesmo, com altos riffs de bateria e de guitarra, muito remanescentes do trabalho já da banda. A gente já ouve aquilo em 1 minuto e já saca que aquilo ali é o novo álbum do Dream Theater. É uma música que, de certa forma, caiu como uma luva pro disco e pra banda. Destaco já nessa primeira música muito do trabalho instrumental já da banda, fazendo quase que uma abertura lá de 2 minutos que meio que ecoa a técnica com muito feeling, especialmente da guitarra do John Petrucci. Acho que nesse disco ele tá brilhando mais do que nunca. Incrível como o estilo de guitarra dele só melhora a cada disco. O cara envelheceu como um vinho. Nessa música já também destaco já de cara os vocais do próprio James Labrie. Interessante notar que já nessa música já dá a tônica do disco inteiro na questão da voz do Labrie. Ele já não está abusando tanto nos agudos, está em vocais mais médios, fazendo as harmonias com ele mesmo de uma maneira muito mais comedida e muito mais segura, cautelosa do que ele fazia nos últimos lançamentos. Verdade seja dita, ele já não é nenhum garoto. E verdade seja dita também, os vocais dele têm sido o ponto fraco, pelo menos musical, do Dream Theater nos últimos 15 anos. Curiosamente, aqui nesse disco, no A View from the Top of the World, ele é um dos menores dos problemas. Acho que a voz dele casou muito bem com as músicas, ele adotou um novo estilo de cantar. Nessa primeira música já se percebe-se isso. Não à toa que a música também foi lançada como single, já percebe-se também o que radiofônico dela, apesar da longa duração e das nuances instrumentais características do som da banda. Em seguida vem Answering the Call, a segunda música do disco. Essa música eu ainda gostei ainda mais do que essa primeira, The Alien. Achei a abertura dela muito boa. Para mim essa música representa musicalmente muito bem o disco. Para mim é uma das melhores, uma das minhas 3 faixas favoritas, inclusive. As outras 2 eu vou citar ao longo da resenha, que eu ainda não citei, mas que já dessa música a gente já sente muito da tônica de como vai ser o disco. Acho que essa música a banda acertou em cheio, achei muito da sonoridade dela amarrada muito bem no instrumental e também baseada também, claro, no feeling dos instrumentos, algo que eu senti... Até mesmo algo que, de certa forma, me fez um pouco de falta nos lançamentos anteriores do Dream Theater. Achei que a banda estava muito focada ou em querer fazer músicas menos técnicas ou muito técnicas. E aqui o ponto perfeito, o ponto médio, digamos assim, ponto médio perfeito foi alcançado muito bem. Nessa música é um dos claros exemplos disso. Destaco já de cara nessa música o excelente trabalho de bateria do Mike Mangini. É incrível como 10 anos de banda, o cara... Em alguns momentos desse disco a gente chega até mesmo a se perguntar se o grupo teve outro baterista antes dele, porque a química entre ele e os caras está melhor do que nunca. Destaco também muito da própria performance também do próprio James Labrie, da banda inteira. Também gosto muito das melodias que o Jordan Rudess faz nessa música e etc. Achei essa também uma das faixas mais enérgicas assim do disco. Também foi lançada como single. Em seguida vem a faixa Invisible Monster. Essa música eu gostei muito já de cara. Ela já tem uma tônica bem mais diferente das outras músicas, apesar de ter, claro, os elementos tradicionais do som da banda. Essa música já de cara apresenta um andamento bem médio assim, sabe? Não é uma música hiper rápida ou hiper técnica, mas também não é uma baladona, não é uma canção lentona. É uma música que prende, que segura muito bem o ritmo ao longo lá dos 6 minutos, quase 7 minutos de duração dela. Destaco já de cara nessa música muito da interpretação vocal do Labrie, também o instrumental da banda, do próprio, especialmente do John Petrucci, do John Myung. Nessa música tá muito bem, eles estão casando muito bem o instrumental. Gostei muito, essa música tem um quê mais climático, aquela música meio climática que a gente ouve, a gente fecha os olhos e pensa num outro horizonte. É uma música que até de certa forma te tira um pouco da pressão da coisa mais técnica das primeiras 2 músicas. Eu senti, pelo menos nessa música, um sentimento pessoal meu. Não sei se os fãs ou quem assistiu o vídeo e conhece Dream Theater vai concordar. Eu senti essa música uma vibe muito do disco Falling into Infinity,
de 9/7, especialmente das músicas mais comerciais também, Just Let Me Breathe. E também eu senti muito dessa vibe nessa música. Pra mim é uma música que se encaixaria como uma luva naquele disco. Em seguida vem a faixa Sleeping Giant. Essa pra mim é uma das 3 melhores canções do disco, que eu já tinha citado antes, que eu já tinha achado os meus 3 destaques aqui, e essa é uma delas. Essa música eu realmente achei sensacional, mesmo. Eu já tinha ouvido a prévia dela antes e pra mim foi uma das melhores músicas que o Dream Theater fez nos últimos 10 anos, sabe? E já de cara eu já destaco a introdução dela toda climática com o Jordan Rudess lá nos sintetizadores. Verdade seja dita, se a gente tem um nome para destacar nessa música é o do próprio Jordan. Ele rouba a cena com os trabalhos de sintetizadores, de teclados, dando uma ênfase até meio wagneriana para a música, o que acentua ainda mais o som épico da faixa, sabe? Lógico, o que ele faz nessa música realmente é absurdo. As linhas de teclado dele dão toda a tônica da música. Pra mim, a faixa mais tradicional zona de prog, assim. Eu não percebo nem tantos elementos de prog metal que o Dream Theater geralmente faz nela. Claro, a música tem prog metal, mas é um prog mais convencional, assim, sabe? É uma música que poderia, sei lá, tá facilmente num álbum dos anos 70 de alguma banda. Para mim foi um dos pontos altos do disco. Também destaco lá por volta dos 7 minutos os solos lá do John Petrucci. Também as viradas de contratempo do Mike Mangini nessa música tão absurdas. Realmente, sem dúvida, essa é uma música que a gente ouve e fala, caralho, os caras acertaram em cheio nessa música, porque realmente é uma música que dá um tom épico pro ouvinte. É sempre bom a gente ter a sensação de que a gente tá ouvindo algo épico, né? E uma coisa bastante interessante nessa música, Sleeping Giant, é que as linhas de bater, que pra mim é a grande sacada de uma boa canção, especialmente de uma boa canção de prog, é que se você reparar bem, as linhas dos instrumentos, elas são relativamente simples. A linha de bateria é simples, a linha de baixo, elas são simples. Claro, elas podem ter complexidade ao serem tocadas, mas elas têm um ritmo muito uniforme durante toda a música. Você não percebe como eles estão colocando linhas adicionais, colocando solos adicionais para fazer a música soar mais prog ou mais épica. A gente ouve as mudanças, ouve todos os pontos ali sendo construídos de maneira muito natural. E para mim o grande ponto-chave que o Dream Theater realmente acertou em cheio nessa música foi nesse ponto. A próxima música, Transcending Time, eu percebo muito de uma coisa mais psicodélica, uma vibe um pouco diferente das demais faixas e até muito parecida com a terceira música do disco, que eu já tinha falado, Invisible Monster. E essa música eu destaco muito mesmo. Eu gostei muito dos vocais do próprio Labrie, da própria sobriedade da banda como um todo, mostrando que o Dream Theater não é só uma banda que tem que ter peso, que tem que ter técnica, que tem que ter 1000 viradas, 1000 contratempos numa mesma música. E mostra por que os caras escreveram clássicos como The Spirit Carries On, Learning to Live, e por aí vai. E essa música eu destaco de cara em Transcending Time, os trabalhos de guitarra e de piano nessa música. Realmente fica algo muito... Você ouve, fica uma coisa muito natural, fica uma coisa muito bonita. Você percebe que os instrumentos estão ali para servir a música, não para servir de instrumento para os músicos se amostrarem. É bom notar que em Transcending Time ela não é uma baladona, não é uma música baladona, mas é uma música mais atmosférica, tem uma outra vibe diferente da própria Sleeping Giant que eu tinha citado anteriormente. Apesar de, pra mim, ser uma das menos marcantes do disco, ainda ser uma excelente faixa, sem dúvida. Em seguida vem a Awaken the Master. Essa, uma das minhas 3 faixas favoritas, a segunda das minhas 3 favoritas que eu já tinha falado antes. Essa música já abre já chutando a porta, já com os riffs pesadérrimos de guitarra lá do Petrucci, com a bateria frenética do Mangini, por aí vai. E
também com as construções lá dos teclados já crescendo durante a música. Essa música, sem dúvida, para mim foi um dos pontos altos do disco. A sensação que eu tava ouvindo quando eu terminei a audição lá dessa música, sem dúvida, foi que eu, sei lá, tava ouvindo uma sobra de estúdio lá da era Images and Words, ou talvez alguma sobra de estúdio do Scenes from a Memory, porque de fato me lembrou. Inclusive eu achei a introdução da música uma vibe meio Dance of Eternity, uma coisa bem prog, instrumental zona assim, até meio de fusion, digamos assim. Destaco já nessa música, além do próprio trabalho rítmico todo, os vocais do próprio Labrie. Ele tá... Nessa música ele ousa um pouco mais, solta umas notinhas mais agudas, mas nada que comprometa a audição da música, muito pelo contrário. E também na parte final dessa música também destaco o excelente trabalho do Jordan Rudess, fazendo quase que um duelinho ali com o John Petrucci, que pra mim só fez crescer a intensidade da música. As melhores músicas também do Dream Theater pós 2011. Posso até fazer um vídeo falando das minhas favoritas, quem sabe futuramente. E sem dúvida Awaken the Master é uma pérola desse disco. Sem dúvida uma música que a gente ouve e a gente sente que tem que, pelo menos tinha que ser, uma presença obrigatória nos shows da banda. E uma música sensacional, muito boa mesmo, unindo muito bem o peso. E também gostei dessa música, o excelente trabalho de teclado do Jordan Rudess, os sintetizadores e os órgãos dele nessa música tá um primor de se ouvir. Acho até que tinham que fazer uma backing track só com os trabalhos lá dele, dos teclados, que seria lindo de ouvir. O disco se encerra de forma magistral com a faixa título A View from the Top of the World. Essa música começa já lentinha, com cadenciamento lento, já para formar o clima, e até que a música explode lá perto dos 2 minutos de duração. Nessa primeira parte da música a gente já pode ouvir também os toques lá de harpas, de cordas, mostrando que as cordas e a harpa, os elementos orquestrais vão fazer parte dessa música, mas não de maneira muito invasiva, como eu senti em alguns momentos, por exemplo, do disco de 2013, em Illumination Theory. Gostei muito. Essa música eu já destaco de cara. É chover no molhado eu dizer isso, mas toda a banda realmente trabalhando em riffs ótimos na primeira parte mais pesada, a música crescendo de uma maneira mais convencional até que explode lá. É uma música realmente de 20 minutos de duração, um dos épicos, né, da banda, mas que a gente percebe que foi construído tudo de uma maneira muito natural, as partes vocais também muito boas, emotivas. A parte final da música, a partir dos 15 minutos, eu destaco muito a banda fazendo um peso total, todo aquele jeito, né, deles de ser. E, cara, realmente um encerramento perfeito para um disco muito bom, um disco realmente muito bom. Fazia tempo que eu não ouvi um disco do Dream Theater e não elogiava tanto assim, digamos assim. O próprio Distance Over Time de 2019 eu tinha gostado bastante, mas esse também eu gostei muito, esse desse ano, inclusive. Até um pouco mais, mas gostei muito. Achei que essa música realmente é um encerramento perfeito. Sem dúvida, uma das 3 melhores músicas. A melhor música do disco. Realmente é todo aquele clássico épico do Dream Theater que a gente ouve e relembra alguns... Pra mim, um dos melhores épicos da banda. Pra mim, o melhor épico que eles fizeram desde Octavarium, em 2005. Realmente uma música bem climática. Gostei muito da construção pesada, da construção mais lenta, indo pro peso e depois retomando na parte mais emotiva, assim. Que se tornou meio que a tônica musical da própria faixa e etc. A gente ouvindo os 20 minutos da música, percebendo as sessões, a gente percebe muito desses andamentos, dessa sequência, da coisa mais lenta, depois explodindo de novo para a parte mais emotivona, assim, meio que épica no final. O que, para mim, faz com que essa música realmente figure entre um dos melhores épicos da carreira deles. Enfim, essa foi a minha opinião sobre o A View from the Top of the World, um dos melhores lançamentos desse ano, um dos melhores lançamentos da era atual do Dream Theater, e talvez, quiçá,
talvez um dos melhores lançamentos de toda a discografia. Realmente um disco muito bom. Não é um disco com grandes defeitos, com grandes problemas. Algo que, verdade seja dita, o Dream Theater sofreu durante muito tempo na sua carreira, sabe? Eu percebia os discos deles muito repetitivos, muito pedantes. Esse aqui eu acho que é um disco muito emotivo, muito... Eles deixam muito dessa questão hiper técnica de lado, sabe? As faixas têm esse lado técnico que o Dream Theater todo conhece, mas numa roupagem muito mais naturalizada, uma coisa muito mais espontânea, pelo menos que eu percebo por parte da banda, que torna sem dúvida a sonoridade hiper acessível, hiper mais agradável do que os lançamentos anteriores. Enfim, botem aí, falem aí, digam aí nos comentários o que vocês acharam aí do disco, o que vocês acharam do lançamento. Até o próximo vídeo de resenhas aqui do nosso canal. Tchau, tchau.